Nosso prota é um desenvolvedor de jogos comum que, inesperadamente, é transportado para dentro do seu próprio jogo no exato momento em que decide desligar os servidores. Ele se vê na pele de seu personagem no jogo, o poderoso Lord Daimon. Agora, preso em um mundo que mescla fantasia com realidade, ele precisa navegar desafios extraordinários e batalhas épicas. Armado com habilidades lendárias e seguido por personagens que acreditam que ele realmente é um Demon Lord, ele busca encontrar um meio de voltar para casa, enquanto desvenda mistérios que transcendem o próprio jogo. O episódio começa com o protagonista colado na tela do seu PC, se despedindo de um jogo chamado Infinity Game, decidido a largar o hobby de vez. Mas aí, do nada, ele é sugado para uma dimensão totalmente louca. Quando ele volta a si, tá num tipo de floresta, só que com a aparência e a voz totalmente mudadas. Achando tudo muito esquisito, ele vai até um lago próximo e quando se vê no reflexo, descobre que virou Kunai Hakuto, o rei Daimon do próprio jogo que ele criou. Nesse instante, surge uma garota loira, com um olho só visível e super machucada. Ele entra no personagem do rei Daimon e pergunta se ela entende o que ele fala. A garota, morrendo de medo, diz que tem um monstro atrás dela e que eles precisam vazar logo. Só que aí o bicho cai do céu bem entre eles. O protagonista pergunta se é algum bicho de estimação dela e fala para controlar a criatura. Mas o monstro não tá nem aí e dá um soco na cara dele. Isso deixa ele pistola aí. Usando seu poder de Rei Daimon, solta uns raios vermelhos e faz o Daimon voar pelos ares e explodir. Ele logo percebe que não pode usar os truques de administrador e que não criou esses personagens. A garota, assustadona, cai no chão e o reconhece como o verdadeiro Rei Daimon, pedindo para ele não a devorar. Tentando disfarçar, ele diz que não é o rei e que, por enquanto, não pretende a devorar. Logo depois, pergunta o nome dela e ela diz que se chama Aku, e explica que eles estão no reino da luz sagrada, que venera um querubim que selou esse Daimon há muito tempo. Com isso, ele começa a sacar como funciona essa parada toda, que parece coisa de novela. Antes de mais nada, ele manda Aku tomar um banho para tirar a sujeira, dizendo para gritar quando terminar. A menina entra na água, mancando e feliz, pensando que talvez ele quisesse ser seu amigo. Ela olha para ele e vê uma tela flutuando no ar. Ele ativa um portalzinho preto e tira de lá umas roupas e sabão, embora ela não saiba o que é aquilo. Depois, ele se afasta e vê que seus pontos de habilidade estão caindo e que precisa recuperá-los lutando e aprendendo. Aku agradece pelas roupas e o sabão, e ele pergunta se é comum aparecerem Daimons como aquele por ali. Ela diz que não, que seria o fim do reino se Daimons como Grolli aparecessem sempre. Segundo ela, o bicho foi derrotado e selado pelo querubim no Templo dos Desejos, que fica naquele bosque. Com isso, ele sugere que ela o acompanhe até a toca do Grolli para investigar mais. Ao ver a perna machucada dela, ele a convida a subir nas suas costas para irem até lá. A menina começa a chorar, contando que no vilarejo sempre a trataram como uma inútil e suja, usada como sacrifício para o Daimon. Ele diz que o trabalho dela é importante e a carrega nas costas, dizendo que o corpo pode ser limpo fácil e eles estarão como novos. Isso deixa ela super feliz e o resto do caminho eles passam conversando, enquanto ela explica umas coisas para ele. Ela entende tudo que ele escreve num caderno, o que mostra que eles falam a mesma língua. Depois, ele pergunta se o templo que eles procuram é um daqueles onde você reza e joga dinheiro para ter desejos realizados, e ela diz que é um lugar especial usado pelo querubim para selar o Grolli. Chegando na entrada do Templo dos Desejos, o cara já sentiu um cheiro estranho e deixou Aku na porta. Ao entrar, descobriu que o fedor vinha de vários corpos lá dentro. Andando mais um pouco, ele trombou com uma estátua sinistra chamada Idol, que chamou ele de Rei Daimon e disse que já tinha realizado muitos desejos humanos e só concederia mais um. Quando perguntou se foi ela que convocou ele e o Grolli, ela falou que não, que foram os caras finalizados ali num círculo de invocação. Ela explicou que o Grolli rompeu o selo com sua própria força e voltou para impedir a chegada do Rei Daimon, mas acabou ficando naqueles matos e exigindo sacrifícios das vilas por perto. O protagonista perguntou se ela podia mandar ele de volta pro seu mundo, mas ela disse que isso mexeria com outro desejo já feito. Em vez disso, ela fez aparecer um anel de caveira com um olho, que irritou o protagonista, que não viu utilidade nenhuma naquilo. Depois, a estátua virou pó, tendo completado seu ciclo de vida. Já no fim da tarde, ele perguntou para Aku se tinha alguma cidade por perto e pediu para ela desenhar um mapa para chegarem lá. Ela, super angustiada, perguntou se ele não queria que ela fosse junto. No fim, resolveram que ela iria com ele, já que ela não podia voltar à sua vida de antes, depois de ter sido mandada como sacrifício. Antes de irem para a cidade, Aku pediu para passarem no seu vilarejo para pegar umas coisas. Enquanto caminhavam, o cenário mudou para quase um deserto. Aku explicou que água era um luxo que ela nunca poderia ter, por isso tinha curtido tanto banho naquele dia. Chegando na entrada do vilarejo, o protagonista deixou Aku descer e usou uma habilidade para ficar invisível. Quando um grupo de moleques veio ao encontro dela, ele a acalmou por telepatia, mas logo eles começaram a xingá-la por estar ali, já que tinha sido enviada como sacrifício, e jogaram pedras nela. Vendo isso, o protagonista ficou bolado, e o anel no seu dedo começou a falar que ele deveria eliminar aquelas pessoas que não eram dignas. O anel era um Daimon com poder de finalizar quem quisesse e ofereceu essa chance ao protagonista. Ele tentou resistir ao Daimon e se colocou entre os moleques e Aku, parando as pedras com as mãos. Depois, acendeu um cigarro e pediu para Aku ir pegar suas coisas. Quando ela o chamou de Rei Daimon, isso assustou os moleques, que começaram a xingar Aku de novo,
dizendo que ela era uma praga e a ruína do vilarejo. Aí o protagonista jogou um dos seus isqueiros, que ao acertar uma das casas, fez tudo pegar fogo rapidinho. Ele tirou Aku de lá nas costas e pediu desculpas por não poder salvar suas coisas, mas para ela tanto fazia. Depois, ele perguntou se ela estava bem com o que tinha acontecido, e ela, rindo junto com ele, disse que se sentia muito melhor. E assim, os dois seguiram juntos para a capital sagrada no meio da noite, enquanto o vilarejo queimava atrás deles. Enquanto isso, vemos uma carruagem avançando por uma área montanhosa. Nela, viaja uma garota de cabelo rosa chamada Luna Elegant, uma das donzelas santas, junto com suas irmãs, indo atrás do rei Daimon para subjugá-lo. Mostra também um grandalhão afiando uma espada, também numa área montanhosa. Ele é o chefe dos topos, chamado Ojingol, e recebe a notícia de que Luna está indo para lá. No início, ele pensa que é para subjugá-lo, mas logo outro cara nega isso. Por sua parte, o protagonista continua com Aku até começar a escurecer novamente e decidem parar num lugar rochoso para passar a noite. Ele sabe que dormir ali, como se estivessem no Infinity Game, seria suicídio. Assim, ele invoca uma série de objetos que, ao combiná-los, mostra a Aku que formam uma base à prova de ataques, onde poderão passar a noite tranquilos. Assim que entram, Aku descobre que há um pequeno tanque de água quente para banhos, e o protagonista diz para ela fazer isso. O prota pediu desculpa para Aku por só conseguir invocar um banho simples, mas prometeu que no futuro vai trazer até águas termais para ela. Depois disso, ela pulou na água e curtiu um banho enquanto o cara ficava matutando como voltar para o seu mundo. Tava claro que não tinha botão de voltar e que, se foi a Idol que chamou ele, precisava achar algo poderoso para poder voltar. Ele estava esperando achar respostas na capital quando chegassem lá. Logo depois, Aku terminou o banho e quando viu o rei Daimon ali, ela falou pela primeira vez que ela cheirava bem, o que deixou ela super feliz, porque ele era a única pessoa que a tratava bem. Então, ela correu para a cama para dormir e o prota ficou meio assustado com a audácia dela, porque apesar de parecer velho, ele era bem jovem, mas ela não sacou o que estava rolando. No dia seguinte, eles continuaram a viagem, mas logo foram detectados por uns bandidos liderados por Oingold, que achou que eles podiam ser isca para a donzela santa e que seriam atacados se chegassem perto. Então, o líder mandou atacar e bater em retirada, e um grupo de homens atirou flechas neles. O prota detectou o ataque antes e bloqueou as flechas com um escudo, tranquilo, já que os caras eram fracos. De repente, apareceu Oingold com seus homens, e o prota ao ver ele, achou que ele era o gerente do lugar onde trabalhava, chamando ele de Zoom, mas depois viu que era só coincidência física, já que Owen não reconheceu o nome. O líder dos bandidos perguntou se o prota usava magia, e como ele não quis responder, o outro tentou forçar a barra, ameaçando usar força, e isso irritou o prota, que começou a brigar por ter sido chamado de velho. No meio da treta, Aku pediu para ele parar e o chamou de Rei Daimon, o que fez os bandidos começarem a zombar, mas ele, com um só dedo, lançou um deles contra um monte de pedras. Os outros partiram para cima dele, mas nesse momento, a voz de Luna e uns raios de luz atacaram todos os bandidos. Oingold mandou todo mundo recuar, e enquanto isso, o prota protegeu Aku do ataque da donzela. Ele percebeu que sua barreira não tinha ativado porque ela era de nível superior, mas mesmo assim enfrentou ela e disse que ela devia pedir desculpas por atacar sem saber da situação. Luna disse que era seu dever exterminar o mal, e o prota retrucou que só via uma garota lunática que não fazia jus ao nome, o que a irritou pra caramba e ela mandou seus guardas capturá-lo. Mas nesse instante, o prota conseguiu ativar sua barreira, já que os outros eram de nível inferior e se livrou de todos sem esforço. Depois, pegou Luna nos braços e começou a dar uns tapas nela como castigo pelo que fizeram e para se divertir, como qualquer cara faria. Quando acabou, ele roubou uma bolsinha de moedas dela e seguiu seu caminho com Aku. Dava para ver que atrás deles a carruagem de Luna seguia, com alguns soldados e ela bem irritada e dolorida pelo que aconteceu. Assim, o prota e Aku chegaram numa cidade mercante chamada Yaú e pararam lá para passar um tempo e comprar umas coisas com o dinheiro de Luna. Primeiro, o prota convidou Aku para comer churrasquinho de gato, que ela achou a coisa mais gostosa que já provou na vida. Depois, encontraram uma pousada, e o prota pediu o melhor quarto, mas quando o recepcionista disse que custava uma moeda de ouro, Aku pediu ao rei Daimon que não gastasse tanto. O homem ficou impressionado com como ela o chamou, mas esclareceu que foi um mal-entendido. Logo depois, pediu telepaticamente a Aku que não o chamasse assim em público. Pouco depois, foram para o quarto que o homem preparou, percebendo que era bem luxuoso e tinha uma vista incrível. Lá, o prota disse a Aku que um dia lhe daria um lugar melhor porque teria seu próprio castelo e a convidou para jantar algo gostoso aquela noite. No entanto, antes decidiu levá-la numa loja de roupas para comprar algo que a fizesse parecer mais elegante e bonita. E logo foram atendidos por um homem que inicialmente se horrorizou com as roupas que Aku usava. O interesse do vendedor muda rapidinho quando o prota saca uma moeda de ouro gigante e pede para ele vestir a Aku com as melhores roupas da loja. Num piscar de olhos, ele chama um monte de atendentes estilosas que levam a Aku para escolher
escolher um look. Ela volta parecendo uma princesa com um vestido branco incrível, e o prota percebe que ela tem um olho de cor diferente, algo que nunca tinha notado porque o cabelo sujo dela sempre cobria, mas ele não comenta nada. Vai que é um assunto delicado. Depois dessa transformação, eles vão jantar num restaurante chique. O prota pede um vinho caro, chamando a atenção de todos para o casal peculiar. Durante o jantar, Aku pergunta por que ele a trata tão bem, e ele mesmo fica pensando por que se esforça tanto por alguém como ela. Aku então fala que faria qualquer coisa por ele. Nesse momento, Luna entra no restaurante, furiosa porque o prota está torrando a grana como se fosse dele. Ele provoca perguntando se o dinheiro não foi um presente dela. E Luna, irritada, diz que só deu a grana para ele parar de bater nela. O prota então convida Luna a se sentar com eles e parar o escândalo, senão vai acabar levando mais uns tapas. Ela se senta, frustrada, e ele, querendo acalmar os ânimos, manda servir uma garrafa de vinho para cada mesa e pede desculpas. Eles servem comida para Luna, e Aku tenta acalmá-la dizendo que o prota é uma boa pessoa, mas Luna insiste que um rei Daimon não pode ser bom. Depois do jantar, Prota e Aku voltam para a pousada, e ela comenta que ele pode ser gentil mas também cruel, como com Luna. Ele se defende dizendo que sempre age como um cavalheiro e escolhe quem merece ser bem tratado. Nisso, ele percebe que Aku ainda está machucada no pé e mal consegue andar, então a carrega no colo de volta para a pousada, provando que é realmente gentil com ela. Quando estão relaxando na pousada, alguém bate na porta do quarto deles, e ao abrir, é a Luna. Ela diz que, por causa dele, está sem grana para ficar em outro lugar e teve que mandar suas tropas para casa. O prota devolve a bolsa com o dinheiro que sobrou e diz que ela pode ir embora. Luna fica mais irritada e diz que quer passar a noite lá com eles, já que pagaram a hospedagem com o dinheiro dela. Apesar dos protestos, Luna acaba ficando no quarto com eles. Enquanto isso, uma horda de bandidos se aproxima da cidade, e numa carruagem cheia de espinhos viaja uma mulher loira, furiosa com Luna por causar tantos problemas. Depois de um tempo, Aku e Luna tomam um banho juntas, e Luna pede que Aku a chame de irmã Luna, o que deixa Aku desconfortável, mas Luna insiste que se estão confortáveis o suficiente para tomar banho juntas, podem ter essa intimidade. Elas saem do banho e o prota pede a Luna que conte tudo sobre o querubim. Inicialmente ela resiste, mas Aku explica que o prota não conhece bem aquele mundo e não há perigo em contar. Luna então revela que o querubim morreu ao derrotar Grolli porque esgotou todo o seu poder, mas ainda há dois protetores do reino, Orpan e Serap, então eles estão seguros. A mulher na carruagem planeja levar Luna de volta, mas um de seus homens diz que derrotar o rei Daimon é trabalho para homens e há rumores de que alguém realmente derrotou Grolli. A mulher discorda, achando que é um plano de sua irmã mais velha para se destacar. De volta com o prota, ele pergunta a Luna onde estão Orpan e Serap. A resposta da Luna decepcionou o cara, porque, segundo ela, faz séculos que ninguém sabe nada sobre Orpan e Serap, então eles podem ser só lendas ou talvez estejam vivos, ou não, vai saber. Luna ainda solta que no Templo dos Desejos tem uma estátua que todo mundo acha que é o Orpan, mas é tudo falso. Isso fez o prota lembrar do que a Idol disse sobre ter sido uma estátua venerada que se quebrou ao realizar desejos ruins. Logo depois, vemos o prota com uma caixa, buscando um lugar para ganhar uma grana vendendo os objetos. Ele chega numa loja e oferece uma tigela feita por ele com suas habilidades ao dono da loja. Sem muito esforço, ele engana o cara e pede uma moeda grande de ouro pelo cuenco, algo que o homem aceita, achando que o prota é descendente da realeza e um cavalheiro super generoso. Mas o prota nega tudo isso tentando ser humilde e depois pede ao vendedor que peça 5 moedas de ouro pelo cuenco. O vendedor fica surpreso com o pedido, mas diz que vai fazer como ele deseja, e o prota vai embora muito feliz. Nesse momento, vemos uns caras de um culto do Demon Lord dizendo que falharam em convocar algo, mas suas ações fizeram com que as donzelas santas se movessem, o que é uma boa chance de acabar com elas. Eles repetem juntos que vão eliminar as donzelas enquanto vemos um cofre estranho fechado. Enquanto o prota segue seu caminho, ele encontra a mulher da carruagem, a rainha assassina, que é outra donzela santa procurando sua irmã mais nova, Luna. Ela está ali para que o falso rei Daimon pare de se passar por quem não é. Logo, Luna aparece e diz a sua irmã que foi atrás do rei Daimon para subjugá-lo e conseguiu que ele fosse bem amável, mas sua irmã acha que ela está mentindo e diz que deveria estar em casa dormindo, não se arriscando sozinha. Nesse momento, os homens do culto aparecem e atacam a rainha assassina com seus poderes, mas um cara chamado Fuji a protege. Depois de falharem no ataque surpresa, a donzela loira e Luna revidam e começam a eliminar vários Dells, junto com os guardas que as protegem, dominando a situação sem problemas enquanto o prota se esconde para assistir tudo sem se envolver. Um dos encapuzados se aproxima do local com o cofre e diz que dentro está sua preciosa escuridão, mas que não se importa em usá-la para destruir as donzelas. Ele abre o cofre e libera uma estranha nuvem negra com garras que, ao tocar os homens da rainha, os faz cair no chão imediatamente, e as donzelas também caem quando são alcançadas. Os homens do culto aproveitam a fraqueza das donzelas para tirar flechas e tentar acabar com suas vidas, mas Fuji se interpõe e
recebe todas as flechas, parando o ataque. Isso faz com que ele caia no chão, e nesse instante, o Anel começa a falar novamente com o Prota, sugerindo que ele jogue uma granada no meio e acabe com tudo. Mas o Prota se recusa, pois finalizaria também as donzelas e se tornaria a pessoa mais odiada e procurada do reino, o que ele definitivamente não quer. De repente, algo faz o Prota cair no chão, incapaz de mover seu corpo, mas na sua frente se ativa uma tela com a opção de mudar de personagem, e ele consegue pressioná-la antes que a nuvem o alcance. Isso provoca um raio de luz que elimina a nuvem negra de todos os lugares, e vemos que o Prota agora tem uma aparência bem diferente, cabelo branco e roupas também brancas, apesar de estar com o peito descoberto. Sua presença faz com que o pessoal do culto pense que ele é um capanga da donzela santa e decide atacá-lo. Irritado com a ousadia deles e a forma como estão incomodando mulheres e crianças, o Prota responde aos ataques com socos rápidos e fortes, limpando o campo de seus inimigos no instante. A rainha assassina se envergonha quando ele se refere a ela como garotinha, e admira o imenso poder que o Prota demonstra. Quando ele vai mostrar a parada pra Luna, ele vê que ela tá meio zonza no chão e fica pistola. Nisso, a turma dos malucos de preto mete o pé pra fugir do herói, mas o cara solta um socão no chão, abrindo um tremendo rasgo que libera um dragão branco gigantesco. Em segundos, o dragão alcança os caras, e o herói resolve a treta fácil. Depois, ele vira pra falar com as minas e pergunta pra rainha se tá tudo bem. Ela tá lá, chocada e amarradona no quanto o herói é maneiro, e já quer saber o nome do cara. Ele, que não tá mais no controle, diz que é Zero e que tá ali pro que der e vier. Ele pede pra ela cuidar dos feridos e vaza. A rainha fica lá, viajando que achou o cara ideal. Nesse meio tempo, vemos que o sujeito do baú deu no pé e tá chamando a parada de Hades, mas tá preocupado achando que a donzela se juntou aos dragões e ao reino da luz divina. Logo depois, o herói tá de mau humor num beco, criticando as besteiras que falou como Zero. Aí aparece a Ku, e ele pergunta se ela viu algo sobre o cara de branco. Ela diz que tava no hotel e que a Luna contou um pouco sobre o dragão branco que apareceu. Ela ainda pergunta se ele quer conhecer o Zero, mas o Prota corta logo, dizendo que são a mesma pessoa. Mais tarde, numa taverna, conhecemos Yukikaze e Mika, duas caçadoras de recompensas da área. Elas estão de olho num bom lucro quando veem um cartaz com a cara do herói e a grana que estão oferecendo por ele. Perguntam pro barman o motivo da recompensa, e ele sugere que talvez pensem que ele é um rei Daimon. À noite, a viagem do herói continua, mas agora na carruagem de Luna, porque ela mandou seus homens embora e quer que o herói seja o novo guarda-costas. Apesar de ele não curtir a ideia, Aku tá toda empolgada com a viagem com os amigos, então ele não tem escolha a não ser seguir em frente. O herói pede pra Luna trocar de roupa, porque a que ela usa chama muita atenção. No começo, ela pensa que é besteira e se recusa, mas Aku logo fala que o herói escolheu a dedo pra ela. Enquanto isso, Yukikaze e Mika estão avançando pelo deserto em busca do objetivo, e os lobos de areia, criaturas perigosas que já destruíram cidades, aparecem. Elas têm que correr porque são muitos para enfrentar só em dupla. Quase na mesma hora, o herói para a carruagem para Luna se trocar e ele aproveita para fumar lá fora. Logo vê uma nuvem de areia vindo na direção deles, e correndo na frente, estão Yukikaze e Mika. O herói vê a chance de ganhar uns pontos de combate. Quando o herói viu a quantidade de lobos, ele até vacilou. As minas, Mika e Yukikaze, correram para avisar que era roubada ficar ali. Com a confusão, Aku e Luna deram uma espiada para ver o que estava rolando. O herói mandou elas ficarem escondidinhas enquanto checava se a barreira dele aguentava o tranco dos lobos. Yukikaze e Mika se esconderam atrás da carruagem, e um lobo pulou direto no herói, mas a barreira segurou bem. Vendo que dava para encarar, o herói lançou uma habilidade que mandava lâminas com luz vermelha nos lobos, limpando a área com esse movimento. As caçadoras ficaram de queixo caído. Para continuar, o herói usou um tornado de areia que congelou os lobos, dando cabo da maioria deles. Os que sobraram caíram fora rapidinho, vendo o perigo que o herói representava. Depois da treta, ele voltou para a carruagem, dando um toque nas caçadoras para se ligarem e não meterem os outros em rolo. Enquanto o grupo do herói se mandava, as minas ficaram lá, chocadas. Mika perguntou se aquele não era o cara do cartaz que tinham visto antes. Luna só pensava em aprontar com o herói e já estava planejando se arrumar para ele na capital. Mais tarde, o grupo chegou num oásis no meio do deserto para dar uma relaxada. O herói invocou uma base para se proteger de possíveis encrencas e Aku e Luna foram checar a base por dentro. O herói notou como Aku andava por causa da perna machucada e ofereceu para o condutor entrar na base, mas o cara disse que era melhor ficar fora cuidando do cavalo. O herói ofereceu um cigarro para o cara e elogiou por ele não ter amarelado com os lobos. Depois, o herói foi conferir suas estatísticas e descobriu que podia convocar um aliado que fosse ao nível do Rei Daimon, mas tinha que escolher bem. Pensou um pouco e chamou Yukirino, uma médica genial mais sádica, que apareceu num portal de luz reconhecendo ele como chefe. Ele teve que explicar que não estavam no mundo dela e que precisava da ajuda dela para descobrir a verdade. A primeira ideia de Yu foi criar um lugar tipo a Cidade Sem Noite, um lugar de alta tecnologia do Infinity Game, mas o herói achou melhor atualizar a base atual num hospital de campanha e botou umas regras. Ela não podia finalizar ninguém e tinha que aprender sobre o mundo novo para
coletar informações para ele. Depois, apresentou sua assistente, Aku e Luna. Ignorando que a donzela podia pensar que era um rolo, ele pediu para Ayu examinar e tratar a perna de Aku. Ayu mutou a mão em ferramentas médicas, avisou que iria doer um pouco e curou a perna de Aku rapidinho, até a cicatriz sumiu. Aku saiu andando sem dor e o herói pediu para Luna e Ayu esperarem dentro da base, querendo levar Aku para testar as pernas pelo oásis. O resultado foi ótimo. A mina correu o tempo todo super feliz. Em um momento lá, Aku pede pro herói beliscar a bochecha dela porque tá achando que tudo isso é um sonho. Bom demais pra ser verdade. Ele a tranquiliza, dizendo que é real. Daí, ela pergunta se ele pode prometer ficar com ela para sempre. Isso deixa o herói meio sem graça. E ele responde que ela deveria guardar essa promessa pro cara que ela escolher no futuro. O que ele não sabe é que Aku já escolheu que quer ficar com ele quando crescer. Depois, voltando pra base, o herói agradece de coração o trampo que a Ayu fez, dando uma palmadinha no ombro dela e dizendo que conta com ela para trabalharem juntos daqui pra frente. Isso deixa a Ayu totalmente apaixonada pelo herói, admirando ele pra caramba e sentindo um respeito enorme por suas palavras. Enquanto isso, Yukikaze e Mika voltaram do deserto e estão num bar, bebendo e contando o que rolou. Elas falam pra dona do bar que trombaram com o suposto Rei Daimon, que acabou com uma manada de lobos com um dedo só. Mika acha que ele é um cara perigoso, mas Yukikaze só pensa em dar uns pegas no herói. Aí, todo mundo concorda que o herói é sortudo. Por outro lado, os satânicos se encontraram com seu líder, que eles chamam de Demon Utopia, para contar o que rolou. O cara fica pistola porque usaram o Hades e não conseguiram nada. Um dos capangas tenta se defender dizendo que o Rei Dragão, referindo-se ao herói que virou Zero, apareceu, mas a desculpa não cola. Lord Utopia já tem outro plano, que é oferecer mais sacrifícios para fortalecer o Hades e colapsar a capital sagrada, deixando que o Hades consuma tudo por lá. Enquanto isso, o herói e a turma chegam num vilarejo meio abandonado, que é a terra natal da Luna. Ao ver que tudo tá meio caído, ele pergunta se a Luna tá de boa com isso. Ela diz que já pediu para alguém da igreja cuidar do lugar, porque o papel dela não é cuidar e governar um território. Isso faz o herói pensar que a igreja e a nobreza estão usando a Luna para ganhar apoio, mas não a consideram para nada mais. Vendo a situação, ele pede um espaço no vilarejo para abrir um consultório e atender pacientes e feridos. Aku fica animada, achando que se trata de algo relacionado a Ayu, e que isso vai atrair gente de todo o reino. Luna os leva para um canto do vilarejo onde podem montar a clínica, mas o herói acha o lugar pequeno demais para os seus planos, que incluem criar umas águas termais para gerar mais grana. Logo, o responsável pelo vilarejo segundo a igreja aparece e cumprimenta a Luna, mas fica chocado ao ver o herói, o homem dos cartazes, ao lado dela. Luna diz que ele é o Rei Daimon e que está colaborando com ela, então tá tudo tranquilo. Depois, o herói fala pro cara que a partir de agora, Luna vai mandar no vilarejo junto com ele que as coisas vão mudar. O cara diz que primeiro precisa informar seus superiores. O protagonista não perde tempo e deixa claro que agora quem manda é a Luna. Ele manda o cara voltar correndo para a igreja ou de onde ele veio, e espalhar o babado que a moça tá no comando. O cara nem pensa duas vezes, pula numa carroça puxada por cavalos e vaza para contar a novidade. Depois disso, o protagonista diz pra Luna que, se ela deixar, ele vai dar um tapa no visual do vilarejo e tudo vai melhorar, o que deixa a Luna toda feliz. Daí a gente vê Momo e Kion, que são umas minas com orelhas de coelho, trampando na horta meio desanimadas. Pela conversa delas, dá pra sacar que a colheita tá osso e elas mal têm grana pra comprar cristais de água e terra pra plantar alguma coisa. O protagonista e a Luna dão uma conferida no que tá rolando no campo, e a Luna explica que os Bunis, essa raça de orelhudos, eram venerados há tempos atrás, mas depois foram largados de mão pelo reino da luz sagrada porque eles não curtem outras raças que não sejam humanos. Aí a situação ficou preta para eles. Vendo a Luna meio para baixo, o protagonista dá um tapinha no traseiro dela sem mais nem menos, o que deixa ela pistola, mas também meio que tira ela da bad. O grupo se junta com as coelhinhas para entender melhor a situação. A Luna é questionada pelo protagonista sobre por que não meteu a mão na massa antes. Ela responde que desde pequena foi ensinada a não se envolver em rolês tão mundanos. Aí eles descobrem que o poço da vila tá mais seco que minha conta bancária, e as coelhinhas não têm grana para comprar mais cristais de água. Sem perder tempo, o protagonista usa seus poderes de admin e tira do bolso um objeto que pode ajudar. Ele conjura uma roldana e coloca no poço, pedindo para uma delas girar o negócio. E não é que do poço seco começam a sair baldes cheios de água. Isso deixa todo mundo de boca aberta, sem entender nada. A Luna pergunta como diabos aquilo é possível, e o protagonista explica que é uma roldana mágica da terra dele, que consegue tirar água até de pedra. O próximo passo é cuidar da agricultura. Ele ativa de novo seus poderes e tira fertilizante de uma porta escura. Ele fala para as coelhinhas usarem o que precisarem para a lavoura e manterem o segredo da roldana mágica. Luna se aproxima e diz que ele parece ser um cara legal, afinal de contas. Ele sorri e confessa que tá fazendo tudo isso porque precisa que elas trabalhem na clínica e nas termas para ele, o que não parece incomodar a Luna, já que vai melhorar a vida da vila. Enquanto isso, rola uma reunião entre a maior das donzelas santas e a nobreza sobre a Luna e o protagonista. Os nobres contam para a donzela que a irmã dela parece estar de rolê com o Rei Daimon e agora eles comandam a própria vila. Isso deixa um nobre gordo, que
não para de arrumar o bigode e coçar a perna, super irritado. O bigodinho tava lá de boa, quando de repente é interrompido por um cara, o Blitzo, que acha que sabe de tudo e começa a aumentar umas paradas que rolaram. Os nobres até tentam entrar na treta, mas acabam vazando, e quem entra é a reina, com uma vibe super tranquila. A irmã dela, vendo a reina lá, pergunta como tá a Luna, já que a última vez que a viu foi no vilarejo de Yaú. Mas a reina tá meio avoada e fica na dela, até que a irmã toca no assunto do rei dragão que rolou a maior treta pra defendê-las. Aí que a reina solta, tá apaixonada pelo cara, e começa a se esgoelar e rolar pelo chão, falando como o protagonista é incrível. A cena fica cada vez mais louca, e a mina até tem uma pelúcia do Zero e fica gritando coisas meio malucas, assustando a terceira donzela. Logo depois, a gente conhece a Orga e a Min, duas aventureiras top de linha que estão num bar chamado Noma Noma, lugar onde os aventureiros sempre estão para pegar uns trapos e aceitar missões que rendem uma grana. Orga e Min começam a fofocar sobre os boatos de um rei dragão visto em Yaú, mas a Orga tá cética, dizendo que se fosse verdade todo mundo já tava ligado. Aí a dona do bar mostra um cartaz de procurado do protagonista e as duas saem voando para caçar o cara, o que deixa a Mika e a Yukikaze boladas, especialmente a Yukikaze, que é meio obcecada pelo protagonista. Na parte do protagonista, ele tá num restaurante chique com a galera, lugar recomendado pela Luna, e eles são super bem tratados. Logo chega um garçom e a Luna pede um trato especial porque é um rolê importante pra uma amiga. O garçom volta com um rango fino e todo mundo faz um brinde pela recuperação da perna da Ku. Mas ainda tem mais surpresa. O protagonista chama o garçom e pede algo especial. Pouco depois, o cara chega com um prato coberto e revela uma torta de morango irada. As minas piram no sabor. De repente, uma senhora toda chique e com uma aura brilhante interrompe a turma para dar um salve na Luna. O protagonista percebe que ela é alguém importante e tenta ser o mais fino possível. A senhora se apresenta como Shearfry, ou seja, da família Butterfly, e aceita sentar com eles. Nesse momento, a Luna tá querendo falar algo, preocupada, e o protagonista usa a telepatia para perguntar qual é a parada. A Luna avisa que a Butterfly é tipo uma rainha na nobreza, então tem que manter a amizade. O protagonista saca a dica e já planeja ganhar a confiança dela. Logo, a Butterfly tá sentada com eles, e o protagonista explica o motivo da celebração. Ela parabeniza a Ku pela recuperação e pergunta se é a primeira vez delas na cidade. A Ku diz que sim e que tá tudo muito lindo pra ser verdade. A Butterfly então pergunta ao protagonista, que ela chama de Demon Lord, o que ele acha do lugar. Ele diz que é incrível, bem diferente dos lugares sinistros por onde passou. A resposta agrada a Butterfly, que fala que geralmente as pessoas comparam as partes do reino com o céu e o inferno. Ela diz que gostaria de saber mais sobre a sabedoria dele, e aí o protagonista entra em ação com seu plano, dizendo que se ele mandasse, cada canto seria considerado verdadeiro céu. O protagonista não tá pra brincadeira mesmo. Ele conta pra Butterfly que tem planos maiores do que simplesmente dominar o reino. Aí, do nada, ele saca umas pastilhas de sabão tipo aquelas que a Aku usou lá no começo e dá de presente pra Butterfly. A mulher fica meio mas a Luna, super empolgada, explica que é um sabão mágico que deixa a pele sensacional. A Butterfly dá uma olhada na galera e nota que a pele de todo mundo tá brilhando demais. O protagonista então fala pra ela testar o sabão essa noite pra ver o poder que tem, e a Butterfly agradece toda contente. Aproveitando o momento, o cara diz que quer abrir uma fonte termal na vila de Rabi que vai ter um poder mágico de revigorar quem usar. Ele continua falando das ideias incríveis que tem pra vila da Luna e acaba convencendo a nobre, que pede pra Luna não contar nada pra irmã dela, porque as duas não se bicam. Do nada, um estrondo e um terremoto sacodem o restaurante. Um garçom entra correndo e avisa que a cidade tá sendo atacada por uns lunáticos loucos. O protagonista vai conferir a situação do alto do restaurante e pede pra Yuki cuidar do pessoal lá dentro. A Luna fica também, porque o protagonista acha que ela pode ser o alvo do ataque. Depois, a Saku pede preocupada pra ele tomar cuidado com esses caras. Num clima meio pai e filha, o protagonista pula pelos telhados da cidade caçando os inimigos, que não param de aparecer. Enquanto isso, Mika e Yukikaze estão tentando salvar umas pessoas dos lunáticos. Mika quase leva um golpe de gelo, mas é salva no último segundo pela Yukikaze, que usa um ataque de gelo pra congelar os caras. Mas logo elas estão cercadas de inimigos, e é aí que o protagonista chega, voando de uma casa e atacando com suas lâminas vermelhas, fazendo os caras se ajoelharem. Para finalizar, ele invoca um martelo gigante e detona o chão, deixando os lunáticos acabados. Mas um deles corta a mão com uma adaga, e de repente aparece um símbolo na mão dele e uma nuvem vermelha, de onde surge um demônio vestido de bufão chamado Carnívares. As casas recompensas sacam que tem uma barreira em volta, e a única saída é derrotar esse Daimon. O protagonista joga uma pedra nele, e o Daimon fica bolado querendo saber quem foi. O protagonista se apresenta e zoa o cara, que tenta atacar, mas o protagonista para o golpe só com o olhar e ainda aumenta seu poder, avisando que já finalizou um Daimon antes e que espera que esse seja mais desafiador. Com um soco, ele joga o Daimon pelos ares e acaba com ele como fez com o monstro da floresta. A barreira some e todo mundo corre para agradecer e parabenizar o protagonista. A Yukikaze chega toda animada, flertando com ele, mas a Mika aparece para dar bronca nela, e é aí que o protagonista descobre que a Yukikaze tá afim dele. Do lado dos lunáticos,
O líder fica sabendo que o ataque fracassou e fica uma fera porque agiram antes da hora. Ele manda uma mina chamada Tron avisar os outros dois grupos do que rolou e cumprir logo seu papel. A Tron sai chateada, chamada de sangue misto, e começa a segunda parte do plano deles. Enquanto isso, no restaurante, aparece um palhaço tentando distrair os nobres com uns truques. A parada fica sinistra quando o palhaço tenta chegar perto da Luna, que tá lá na mesa, parecendo que tá sozinha e sem proteção. O cara começa a jogar um charme, até que Ayu se levanta e pede pra ele mostrar um truquezinho de mágica. Nisso, ela usa seus poderes e deixa os braços do palhaço todos trocados, deixando o cara em pânico. Depois, ela arruma os braços dele, mas sussurra no ouvido do cara que sabe do veneno no bolso dele e que, se ele chegar perto de novo, ela desmonta ele inteiro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Reina e o Fuji estão detonando uns Daimons que aparecem nas ruas. Até aparecem umas irmãs Daimon zumbi, mas eles dão conta do recado rapidinho com a ajuda de um guardião velhão. Em outro canto, a Ming tá lutando contra um bando de lunáticos enquanto a Organ fica de boa num telhado. A Ming é tão poderosa que invoca uma chuva que varre um montão de inimigos. Depois, ela usa um feitiço para controlar uns religiosos e garantir que eles a ajudem. Perto da Reina e dos aliados dela, outro grupo de lunáticos confirma que o grupo anterior foi liquidado pelo protagonista. Eles decidem se sacrificar para tentar tomar a cidade e fazem o mesmo que o cara que invocou o Carnívares, cortando a mão e liberando uma nuvem vermelha que consome o corpo e a alma deles. Daí, aparece no céu um cara de cabelo branco, o Príncipe Orid, o Príncipe da Escuridão. Quase ao mesmo tempo, a donzela Santa Maior, Angel White, aparece no balcão do Castelo Sagrado. Vê o príncipe e invoca uma barreira mágica que cobre a cidade toda. A Reina e o Fuji partem para cima do Daimon, que atira um raio que acerta o Fuji. Aí, a Reina tenta romper a barreira de Angel White, o que força a Angel a usar mais poder, e isso começa a desgastá-la. A Reina pega seu martelo sagrado e acerta um golpe no príncipe, mas logo depois ele revida e ela leva uma pancada. A Min aparece para ajudar e segura o príncipe por um instante, mas daí algo cai do céu prendendo as duas mulheres. É a Tron com o cofre que contém o Hades, decidindo o fim da batalha. O Orid lança um raio que deixa as duas quase desmaiadas. Nesse momento, a Reina ouve o grito desesperado da Angel White e responde que ela deve manter a barreira ao invés de ajudar. Aí descobrimos que o protagonista tá assistindo tudo escondido, porque ele não pode mostrar seu poder abertamente perto das donzelas. Então, ele decide se transformar no Zero de novo e reassumir o controle. O Dragon King aparece de novo, e a Reina o recebe entre lágrimas de alegria. E então o Proto o chuta pra longe. Enquanto o protagonista enfrenta o Daimon, o Orid fica desesperado e tenta atacar a Tron para absorver seu sangue. Ele atravessa o corpo da garota, e depois de dizer que seu sangue é apenas suportável, deixa ela cair machucada. Enquanto ela tá inconsciente, a gente vê um flashback dela como uma criança abandonada que foi recolhida pelos lunáticos, sem propósito claro na vida. No meio da treta, o protagonista grita para Tron acordar, e quando ela abre os olhos, tá se sentindo muito melhor. O cara tinha feito ela comer um objeto mágico que recupera a vida, salvando ela na boa. Depois, ele pede para ela sorrir, porque tá com uma cara muito fechada, mas ela diz que esqueceu como faz isso. Vendo a cena, o Oruid acha que ela é um tipo de dragão super poderoso e decide usar todo o seu poder contra ela. Então, ele rasga o peitoral e abre um portal, se transformando numa quimera de lobo e morcego. O protagonista, tranquilo, vira as costas pra Tron e manda ela sorrir, dizendo que os que sorriem sempre se dão bem, e com um soco direto, ele desintegra o Oruid, fazendo ele sumir. Logo o sol volta a brilhar e todo mundo comemora que a ameaça foi embora. Aí o protagonista vira pra Tron e pergunta se ela lembrou como sorrir, e ela responde abraçando ele e chorando. Nesse momento, a Reina aparece e também dá um abração nele, dizendo que não vai deixá-lo ir embora nunca mais, o que deixa o protagonista meio sem graça, pedindo para elas soltarem porque não é de bom tom se abraçar assim em público. Logo depois, o protagonista volta ao seu jeito de sempre e encontra Angel White, pedindo que ela o chame de Demon Lord. Lá no castelo, eles conversam sobre o encontro dele com a irmã Luna e como eles se dão bem. Depois de um papo, Angel White pergunta quais são as intenções dele com o reino, e ele diz que ela verá pelas suas ações. Ele pergunta se tem alguma biblioteca onde ele possa estudar sobre o Serafim, mas mesmo relutante, ela deixa ele usar a biblioteca, apesar de não querer dar informações sobre o que ele está procurando. O protagonista agradece, tentando ganhar a simpatia dela. Diz que é difícil falar com alguém tão sagrado. Eles se despedem, mas antes de sair, ela pergunta se realmente finalizou o Rei Daimon, e ele responde que é uma vergonha ser chamado assim. Isso deixa Angel White ainda mais preocupada, já que o Rei Daimon não parece ser páreo para ele. Depois, ele verifica seus pontos de habilidade e vê que pode construir as termas e o hospital sem problema, além de poder se teletransportar para lugares que já visitou e até invocar mais ajudantes. Isso faz rir de forma malévola, o que Aku identifica e corre até ele para perguntar como foi tudo. Ele pega ela no colo e conta que tudo vai ficar bem com a donzela maior, o que deixa a menina feliz e faz o protagonista pensar que eles estão cada vez mais parecidos com pai e filha. Depois, a Aku e o protagonista vão à biblioteca, mas não encontram nada útil sobre o Serafim,
só histórias fantasiosas sobre anjos. Antes de ir embora, Aku pede para ele ler uma história sobre um cachorro chamado Fido, que é mal visto na cidade e acaba numa masmorra onde encontra uma cachorrinha linda e a defende. Eles passam por mais aventuras na masmorra e encontram uma sala do tesouro com objetos valiosos. No caminho de volta à pousada, o protagonista para pensar em algo importante que o ajude a resistir à magia desse mundo, já que só a magia fora do jogo Infinity o afeta. Enquanto acende um cigarro num beco, a Tron aparece por trás dele, feliz por tê-lo encontrado. Ela se refere a ele como Zero e revela que tem o poder de adivinhação. Se apresentando como Zero em troca de ajuda, ela passa a fazer parte dos planos futuros do protagonista, apesar de ser apenas uma criança. Mais tarde, o protagonista apresenta a nova companhia para os outros, e a Luna percebe que a Tron tem um Daimon dentro dela, surpreendendo o protagonista. O protagonista conseguiu convencer a Luna de que ela não pode se deixar abalar por bobagens, porque sendo tão poderosa, tem que saber lidar com todo tipo de gente e raças. Luna aceita, mas avisa que se ele aprontar alguma, ela muda de ideia na hora. Então, via telepatia, o protagonista pergunta se ela consegue se teletransportar com eles para Rabi, e ela confirma. Na hora de ir, ele pede para as outras meninas segurarem nele, e o também agarra o braço dele. Em um piscar de olhos, eles estão na entrada do vilarejo da Luna, onde Kion e Momo já melhoraram o cultivo graças às dicas do protagonista. Rapidinho, o protagonista conjura uma base simples e começa a combinar elementos para criar o hospital. Logo, um prédio branco enorme surge e eles entram para checar se tá tudo certo. Lá dentro, o protagonista e o discutem sobre qual método de pagamento usar no vilarejo, decidindo usar uma moeda diferente colocando preços mais baixos para os pobres e mais altos para a nobreza, o que Ayu acha genial e comenta que ele mudou bastante. Depois dessa conversa, o protagonista finalmente coloca as famosas águas termais que tanto falava, com vários tipos de banhos e acomodações. O próximo passo é conseguir pessoal para trabalhar lá, então ele pede às meninas que ajude a reunir os aldeões para explicar tudo. Depois, ele vai para um canto com bambus e invoca seu próximo aliado, Isami Taara, um especialista em armas e combate para proteger o vilarejo. Taara parece meio cansado, reconhece o protagonista como seu chefe e pergunta onde estão. O protagonista explica que estão num mundo de fantasia e que Ayu também está lá, o que deixa Taara preocupado, sabendo do jeito sádico dela. Mesmo assim, Taara fica pensativo e pergunta o que o protagonista planeja fazer nesse mundo. Ele explica que quer gerenciar o vilarejo empobrecido e que Taara vai ajudar a proteger e administrar o local, o que surpreende Taara. Quando o protagonista toca no ombro dele, Taara sente um choque e o protagonista sugere que ele vá ver Yu, pois pode estar doente. Nesse momento, Yu aparece assustando Taara, e logo as outras meninas também chegam para conhecer o novo. Na manhã seguinte, o protagonista volta à loja de penhores que visitou antes e leva uma caixa de música. Ele deixa o dono decidir o preço, que nervoso, acaba dando 15 moedas de ouro para evitar confusões. Depois, ele vai à loja de roupas onde já esteve com Aku e faz um pedido de 2 tipos de uniformes de trabalho, pagando bem para que sejam feitos rápido e prometendo mais 2 moedas de ouro quando terminarem. Após isso, eles fazem compras de comida pela cidade, garantindo mais provisões para Rabi. À noite, o protagonista tenta controlar secretamente seu poder e reverter a mudança de sua vontade, mas é difícil. Na manhã seguinte, todo o vilarejo de Rabi está feliz, colhendo cenouras e depois indo se banhar nas águas termais mais humildes. Lá, Taara ensina um grupo de bunis a limpar e manter o lugar em ordem, embora se sinta meio envergonhado vendo Kion e Momo provando uniformes de coelho, imaginando sua irmãzinha Manami vestindo algo parecido, o que é meio complicado pela relação super próxima que ele tem com ela. Mais tarde, uma carruagem chega às termas com Butterfly e um homem velho chamado Sambo. O protagonista e Taara vão recebê-los, e o protagonista se desculpa por ainda não ter tudo mais bem preparado. A Butterfly ficou super feliz com o presente, e ela explica que trouxeram um soldado aposentado para curtir algo bacana antes de deixar esse mundo. Aí, o protagonista pergunta por que ele tá vendado, e o cara responde que perdeu os olhos para uma besta mágica há anos. O protagonista então sugere que eles visitem Ayu para tentar curar os olhos dele, e isso deixa tanto o velho quanto a Butterfly surpresos. Mas como tem uma chance de recuperar a visão, ele topa ir com eles. Chegando lá, Ayu examina o Sambo e, para não assustar os visitantes, usa só medicina comum em vez de usar seu poder superpotente chamado Mão de Deus. Então, ela coloca os adesivos nos olhos do velho, e quando ele abre os olhos de novo, tá enxergando perfeitamente. O velho chora de felicidade, e a Butterfly manda ele de volta pro chefe dele para não incomodar. Como agradecimento, ela oferece a Ayu uma moeda santa que vale tipo 100 moedas de ouro grandes, o que Ayu acha exagerado, mas a Butterfly insiste que agora o velho deve um favor enorme a ela, e isso vale mais que qualquer moeda. Aí, a gente dá uma olhada no passado da Luna quando ela era só uma garotinha correndo pela capital do reino. Ela teve um rolê com os nobres chatos que desprezaram ela e um amigo por serem pobres. Mas a Luna, sem papas na língua, avisou que no futuro ela seria parte da igreja e se tornaria uma donzela santa. E nessa hora eles pagariam caro por terem tratado ela e o amigo assim. Os nobres saíram bolados, mas a Luna estava certa de que merecia uma vida melhor porque se esforçava ao máximo para isso. 2 anos depois desse rolê, a Luna foi aceita como aprendiz de donzela santa pela igreja, e eles até realizaram o desejo dela. Mas as coisas não saíram
saíram como ela esperava, porque quando ela quis trazer o amigo plebeu dela, o religioso que a aceitou disse que todos eles tinham sido executados por serem semi-humanos, o que segundo ele é um pecado imperdoável para a igreja. A Luna ficou chocada e insistiu que o amigo e os outros não fizeram nada de errado, mas o religioso alertou para cuidar com quem ela se associa se quisesse ser uma donzela santa um dia. Aos 10 anos, a Luna finalmente se tornou uma donzela santa e foi autorizada a usar magia de luz e até dourada, porque todos reconheciam sua capacidade mágica. Nesse momento, ela também recebeu o vilarejo de Rabi, embora os moradores sempre lembrassem dela do amigo executado e como ela poderia ter salvo ele se tivesse mais poder. Aí a gente vê que a Luna reza ao querubim por forças, mas acorda ao ouvir a voz do protagonista dizendo para ela parar de falar dormindo e se mexer para começar o plano com a Madame Butterfly. A Luna então corre ao encontro dela e praticamente arrasta a mulher pelos vários banhos que eles têm lá. Primeiro, elas tomam uma ducha enquanto Kion e Momo cuidam do corpo e do cabelo da mulher até deixar tudo brilhante. Depois, levam ela para um banho de dióxido de carbono para deixar a pele dela reluzente e macia, e também fazem ela mergulhar nas águas termais com ervas que refrescam e relaxam a mente. A Butterfly percebe que a Luna tá apaixonada pelo protagonista pelo jeito que ela o ajuda e o orgulho que tem do lugar. Mesmo a Luna tentando negar, a Butterfly a aconselha a cuidar mais do seu lado feminino se quer chamar a atenção dele. Para mudar de assunto, a Luna leva a mulher para uma sauna de sal e mostra como funciona. Esse último passo convence totalmente a mulher de que o lugar é incrível. A próxima coisa que a gente vê é a Angel White contando para a reina que a Madame Butterfly foi passar férias em Rabi, o que a donzela Santa Maior toma como uma crise do reino. Agora que o rei Daimon ganhou a simpatia dessa nobre, a reina não tá levando a sério e diz que não é nada demais, que a Angel Gu devia relaxar porque a irmã dela, Luna, parece que tá apaixonada pelo protagonista. Angel Gu insiste que é grave, mas a reina não dá bola e até tira onda, esperando que a Luna ache um amor tipo dela com o Zero. Logo depois, a gente vê a Yu indo falar com Taara, que tá dando um tapa no visual do vilarejo. Ela pergunta se ele tá de boa com a disposição dos prédios, e ele diz que mais ou menos, mas que o protagonista deu carta branca para ele fazer os ajustes. Sabendo disso, a Yu fica toda doce, o que deixa o Taara meio confuso. Ele pergunta por que essa mudança de atitude, já que antes ela só tinha olhos para as crianças, e ela responde que faz tempo que só pensa no chefe, deixando a Yu toda animada. A doutora sugere perguntar a Madame Butterfly sobre o layout do vilarejo, mas isso irrita e preocupa o Taara, que logo deixa claro que não vai deixar os nobres mandarem no lugar dele. Ele ainda pergunta se ela esqueceu o que rolou na cidade sem noite, e o clima fica tenso. Depois, o Taara pede desculpas por ter sido insensível, mas lança uma pergunta sobre ela estar de boa com o protagonista seguindo um caminho diferente do grande império. Ela diz que isso a toca profundamente, que sente a presença divina no protagonista, o que faz o Taara rir, mas ela fala sério e diz que esse sentimento tá cada vez mais forte. Então, ela decide fazer um check-up no protagonista, mas na real é só uma desculpa para se aproximar dele. Ele se sente desconfortável e decide sair da enfermaria, deixando a Yu meio frustrada. Depois, todos jantam juntos e o protagonista vai relaxar nas termas. Lá, a Tron se oferece para lavar o cabelo dele e fica chamando ele de Zero, o que irrita bastante o protagonista. Após uma discussão, ele a manda embora dos banhos e vai pro quarto descansar sozinho. Pouco depois, a Aku chega e entra na cama grande que o protagonista usa, contando que tomou um banho de ervas, e acaba dormindo com ele. Mas no meio da noite, a Luna entra procurando a amiga e mal interpreta a cena. O protagonista diz pra ela não imaginar bobagens, e a Luna até sorri ao ver a amiga feliz, mas acaba entrando na cama também, como se não tivesse opção. Para evitar mal-entendidos, ele coloca o braço sobre o travesseiro para que a Luna possa dormir apoiada nele. Na manhã seguinte, o protagonista deixa um bilhete e vai explorar a capital enquanto Aku e Luna dormem tranquilas. Passeando por lá, ele nota que Mikan e Yukikaze estão seguindo ele sem perceber. Yukikaze conta pra Mikan que teve sonhos intensos com o protagonista e ainda tá agitada. Quando ela vê o protagonista na frente delas, as duas correm pra cumprimentá-lo, tratando ele como um velho amigo. Elas perguntam o que ele tá fazendo na cidade, e ele responde que quer conversar com o Grêmio de Aventureiros sobre a Masmorra do Norte. Elas explicam que o Grêmio não pode fornecer informações sobre algo tão distante, mas na real, isso era só uma desculpa, porque o protagonista estava atrás de informações sobre como se defender da magia desse mundo. Aí a Yukika meio que convida ele para ir no lugar favorito deles tomar umas e relaxar, e o protagonista acaba topando, já que fazia tempo que ele não relaxava. Então, a Yukika pega na mão dele, e ele nota que a pele dela é super branca, tipo neve, e bem macia. Ele reage rápido e fala que eles não devem andar de mãos dadas como se fossem criancinhas, mas mesmo assim eles acabam indo guiados pela Mika até o bar Noma Noma, onde a Yukika agarra o braço dele. Chegando lá, a dona do bar fica surpresa com a companhia que eles trouxeram e os outros clientes o recebem como um verdadeiro herói, agradecidos por ele ter acabado com o carnívoro
viva ali um tempo atrás. Até oferecem uma cerveja pro protagonista, junto com a Mika e a Yukikaze. Quando servem a bebida, a Yukikaze pega uma caneca e senta no colo do protagonista para dar de beber para ele, mas ele rejeita porque acha aquilo muito atrevido e não quer ser incomodado enquanto bebe. Logo depois, a dona do bar aparece de novo e serve uns pratos de comida que o protagonista prova na hora. Ele comenta com a senhora que em Rabi não tem comida tão boa, e ela vai embora rindo, dizendo que ele não pode comparar. Enquanto ela se afasta, a Yukikaze continua fazendo coisas estranhas com o protagonista, como roubar um espetinho dele e comer. Vendo que a Yukikaze não para com os comentários estranhos e desconfortáveis, o protagonista decide conversar diretamente com a Mika e pergunta qual é a função do Grêmio de Aventureiros e o que elas fazem. Elas explicam que não há nada de muito interessante no trabalho delas, apenas que o Grêmio aceita pedidos e os envia para elas. A função delas é derrotar monstros, explorar masmorras e coletar tesouros ou partes dos monstros para vender ao Grêmio. Elas também contam que o Grêmio está constantemente em guerra com os países do norte, o que inclui espionagem e mercenários. Uma situação que preocupa o protagonista, pois uma guerra prolongada afeta a economia de qualquer país e, consequentemente, seu povo. Depois ele pergunta sobre os objetos que se encontram na masmorra, e a Mika explica que existem 5 tipos. O primeiro são os objetos normais, feitos de metal básico e couro. O segundo são os sólidos, feitos com colmilhos de monstros e outras partes como pele ou escamas. O terceiro tipo são os objetos de alta gama, feitos com materiais especiais ou metais, geralmente construídos pelos anões. Além disso, existem alguns objetos únicos que só aventureiros de rank S como a mim podem usar. E por último, os objetos lendários, que são o martelo da reina e os bastões de Angel, White e Luna. Após essa explicação, o protagonista pergunta se nas lojas é possível conseguir algum objeto forte contra a magia para lutar claramente contra ela. A Yukikaze explica que os objetos vendidos nas lojas são produzidos em massa e não valem a pena. Mesmo assim, o protagonista quer ver com seus próprios olhos se pagando mais ele consegue algo decente. Yukikaze diz que provavelmente não vai rolar, mas o cara insiste em conferir pessoalmente, deixando Tara cuidando dos preparativos do vilarejo. Depois, o protagonista resolve ir pro norte checar as masmorras e a Yukikaze se oferece para guiar. Ela convence ele dizendo que é uma missão de nível B e que a ajuda dele seria ótima. Claro, acaba envolvendo a Mika, mesmo ela ficando meio irritada. Assim, os 3 partem pro norte. Por outro lado, a gente vê a Angel White se desculpando com o Serafim porque precisa pegar o bastão Omega para realizar um milagre. O plano dela é aumentar seu poder para libertar a querida mana Luna das garras do suposto Rei Daimon. Ela acha que o protagonista tem como refém e pretende confrontá-lo ou negociar para salvar a Luna. Usando o bastão, ela se teletransporta para o vilarejo de Rabi e fica surpresa ao ver todo mundo trabalhando e construindo coisas de forma organizada. De repente, o Taara vê a donzela passando e, confundindo ela com uma aldeã comum, repreende ela por não estar fazendo nada. Sem entender o porquê, a Angel White acaba trabalhando com umas gemas usando sua magia, até que a Luna aparece. A irmã mais velha tenta convencer a Luna a ir embora porque o Rei Daimon está enganando elas, mas a Luna ri e mostra a plantação de cenouras que conseguiu e diz que não pode ir embora porque tem que cuidar do seu território, que é um trabalho monstruoso. Angel White entende isso como um sinal de que querem transformar o lugar numa base de daimons e monstros, aumentando sua preocupação. Mas a situação piora quando a Tron aparece pedindo ajuda a Luna porque uma enorme pedra está bloqueando o caminho e precisam de magia para removê-la, a magia da Luna. Quando a Angel White vê a Tron, ela percebe que ela tem sangue de Daimon. Luna então pede para as coelhinhas acompanharem sua irmã até as águas termais, e ela vai junto, muito preocupada. Chegando nos banhos, as coelhinhas se retiram para deixar a Angel White despir-se e tomar banho tranquila. Quando ela entra nos banhos, fica surpresa com a variedade e lembra de momentos felizes com suas irmãs. Mas justo quando ela sai para a parte externa, algo a assusta. É o protagonista, que também estava lá tomando um banho relaxante. Ela pensa que é uma emboscada, mas ele explica a situação e a manipula, fazendo-a acreditar que causaria confusão se alardeasse. Então ele a acalma e a convence a entrar na água com ele. Ele passa uma toalha para ela se cobrir, o que gera uma situação meio desconfortável, já que é a primeira vez que um homem vê a donzela desvestida. É a primeira vez que ela vê um homem assim e isso acaba deixando ela meio fora de foco. Ainda assim, o protagonista consegue trazer a conversa para um clima mais tranquilo e diz que, se nenhum dos dois está interessado no corpo do outro, então podem conversar numa boa. A donzela questiona sobre o que ele está tramando com tudo isso e por que envolve a Luna e a Madame Butterfly. O protagonista explica que não força ninguém a ficar lá, que todos estão lá por vontade própria. Isso irrita ainda mais a Angel White, que se aproxima dele para confrontar, mas ele pede que ela não chegue mais perto porque o corpo semidesnudo dela está sendo meio estimulante, o que ela acha ofensivo. Depois, para mostrar que a Madame Butterfly está feliz ali, ele sugere que a donzela entre na água, e ao fazer isso, ela sente um grande alívio e até uma sensação meio estranha. Em seguida, o protagonista oferece um pouco de bebida, mas a donzela teme que possa estar envenenado e usa seu poder para checar. Aproveitando isso, o protagonista comenta que o verdadeiro veneno daquele reino são as pessoas que o arruinam. Ele diz que ninguém faz nada pelas pessoas indefesas que vivem na pobreza e são oprimidas por outros com violência, e que em seu país, essas pessoas que não governam bem são chamadas de incompetentes ou claramente inúteis. Diante disso,
Angel White fica sem respostas e aceita que não podem debater, pois ela é apenas uma jovem tentando comandar tudo. Então, ela acaba bebendo o drink do protagonista e depois bebe do mesmo copo que ele, o que faz ela pensar que foi um beijo indireto. O protagonista zoa a vibe meio infantil dela, o que faz a situação esquentar porque a Angel White lembra de um conselho da reina e, chorando, diz ao protagonista que sabe que ele é cabeça dura e parece não ter sentimentos. Para suavizar o clima que ele mesmo causou, o protagonista convoca um presente especial que combina com ela, uma coroa de anjo que flutua até a cabeça dela. E ele pede que ela se comporte para não desonrar o presente, e some dali com uma explosão de água, deixando a Angel White sozinha com seu novo presente. Mais tarde, ao anoitecer, o protagonista pergunta à donzela se ela veio sozinha ou de carruagem, e ela diz que veio sozinha. Nesse momento, ele diz que vai levá-la ao castelo, a agarra pela cintura e, segundos depois, aparecem diante das muralhas do castelo. Ela fica chocada porque ele usou o milagre do Serafim, algo que supostamente ninguém mais poderia fazer, além de poder convocar seres que só os anjos podem. Por isso, ela fica querendo saber mais sobre ele. Então, a Angel White pergunta novamente quem ele é, e o protagonista diz que é só alguém que gostaria de ter o apoio dela no futuro. Ele revela que foi trazido para aquele mundo por algo chamado Orphan, e isso resolve muitas das dúvidas dela. Ela então pergunta se ele pretende se opor ao Serafim, e ele confessa que nunca foi sua intenção, ele só queria fazer algumas perguntas. Ao final do encontro, ele diz que a coroa de anjo fica perfeito nela. Depois desaparece e ela o chama de o anjo caído, sem entender como alguém tão bom pode parecer tão mal em qualquer uma de suas formas. Ela decide que vai tentar transformá-lo de volta no anjo que era, e abraça sua coroa enquanto sorri envergonhada. De volta no vilarejo naquela noite, o protagonista se encontra com Aku e avisa que vai viajar por um tempo. Ela, chorando, pede que ele volte são e salvo, ao que ele responde, segurando firme em sua cabeça, e depois dá um abraço nela. Aí aparecem também a Luna e a Tron, que estão exaustas e querem ir dormir, então o protagonista acaba passando a noite com as três, o que é meio desconfortável. Na manhã seguinte, assim que o sol nasce, ele se prepara para partir e deixa o Tar encarregado do vilarejo, já que tudo mudou e eles têm as três garotas para cuidar, então ele precisa se tornar mais forte para protegê-los e evitar que a magia desse mundo os prejudique. Após algumas palavras de despedida, ele parte em uma carruagem com a Yukikaze e a Mika. Conforme se afastam, o Tara comenta com a Yud que isso lembra o dia em que conheceu o chefe e como achava impossível vencê-lo, ao que ela responde que é normal, pois ao lado do protagonista, ele não é nada. E finalmente, o protagonista chega à cidade de Rock com suas duas companheiras, onde 4 novas pessoas os tratam como heróis e os chamam de as 3 estrelas brancas, e um garoto gordo e nerd carregando um monte de objetos brilhantes e armas, conhecido como Cometa Branco. O encontro deles parece só anunciar quão difícil será a viagem do protagonista e suas guias. Assim termina a temporada. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é carroça, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.